Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo 133, um salmo também bem conhecido da palavra de Deus, nossa meditação nessa manhã. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém, glória a Deus. Salmo 133 nos fala do poder da comunhão, do poder da aliança, do poder da unidade do povo de Deus. É fato, amado bíblico, que Deus ele nos formou para vivermos em comunhão. Desde o Éden, Deus criou o homem e disse que não era bom que o homem estivesse só. O homem, mesmo tendo a presença de Deus, mesmo tendo toda a capacidade antes do pecado, Deus olhou para ele e falou: não é bom. Ele tinha tantos animais, tantas plantas, toda a criação para ele contemplar, e tinha a presença de Deus todos os dias, mas Deus diz: não é bom que ele esteja só. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Isso fala de família. Deus te fez para você amar sua família a despeito das limitações e dificuldades. Isso fala de igreja. Deus nos fez para nos unir como aqueles que o amam e querem andar com Ele. A igreja é a nossa família espiritual. Nós fomos criados para viver em comunhão. Isso fala também da comunidade, porque também temos que conviver com diferenças, com pessoas ao nosso redor, mas o nosso coração precisa ser livre de toda indiferença, de toda amargura, de todo ressentimento, de tudo aquilo que nos separa. Nós precisamos construir pontes com as pessoas e derrubar os muros. Por que nós devemos viver em comunhão? Por que nós devemos amar? Porque isso revela a essência de Deus. Deus é um Deus triuno, Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, mas que convivem harmonicamente, três personalidades distintas, um só Deus, como uma dança da triunidade que não se explica, mas que a gente contempla e admira em toda a palavra de Deus. E por Deus ser um Deus que é amor, quem conhece a Deus ama. 1 João 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando a gente ama, quando a gente exercita o amor, porque o amor não é um sentimento meramente, o amor biblicamente é um mandamento, é uma decisão de amar, de se doar, de perdoar. O amor é 1 Coríntios 13, quem ama, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Amor é Jesus, quem ama é imitador de Jesus, ele age como Jesus agiria, não porque nós somos capazes, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos impulsiona sempre ao amor. Todo pensamento e sentimento que nos afasta de pessoas, certamente não é inspirado pelo Espírito de Deus. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a ferida da alma que nos afasta. Mas o Salmo 133 nos fala que Deus nos fez para viver em comunhão. O Davi, que fala de tantas provas, de tantas lutas, de tantas dificuldades, no Salmo 133, ele celebra o Senhor pela excelência da unidade. Quem sabe Davi faz isso depois que ele assume o reino, depois de tanto tempo sendo perseguido por Saul. E é interessante que quando Saul morre, Davi não celebra isso. Ele, pelo contrário, ele abençoa os filhos, os descendentes de Saul. Ele o honra, mostrando que o coração desse homem, que era guerreiro por causa de um propósito, era um coração que conhecia o coração de Deus e amava intensamente. E quando ele é levantado como rei oficialmente, depois de tempos que ele já tinha sido ungido, ele une o povo, ele une a nação em torno de um projeto, o projeto de glorificar a Deus, de entronizar o Senhor, o projeto de exaltar o Senhor, e ele declara isso, que é bom e agradável viver unidos os irmãos. Viver em união não é a gente ter conformidade, não é a gente concordar com tudo, mas é viver em harmonia. É como uma grande orquestra, onde cada instrumento é bem diferente do outro, e cada um sabe tocar o seu, geralmente, mas tem um maestro, que é Jesus, que vai nos guiando, nos conduzindo, e o som da noiva de Cristo vai se harmonizando. Viver em comunhão é inegociável para quem anda com Deus. Quem ama Deus, de fato,
prova isso amando o irmão. É a maior prova se o nosso amor por Deus é profundo, real e legítimo. É a capacidade de eu amar o meu irmão. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso ter fé a ponto de remover montes, eu posso dar todos os meus bens aos pobres e até posso morrer, se não tiver amor, morrer pela causa do Senhor. E se não tiver amor, nada disso aproveita. Então, nessa manhã, aproveitemos o Salmo para lembrar que a gente precisa amar e viver em unidade. E esse texto mostra pelo menos 4 manifestações da comunhão. O que a comunhão faz? Primeiro, a comunhão torna o ambiente saudável. Por isso o salmista diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando você encontra com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua família, ou chega na igreja, ou no pequeno grupo que você geralmente tem na igreja, um grupo menor que a gente tem mais afinidade. Quando há comunhão, o ambiente é saudável, é agradável, traz saúde para o nosso corpo até mesmo, porque traz paz, é agradável. Segundo, a comunhão traz unção de Deus. Davi compara a comunhão no versículo 2, dizendo: é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, e a barba, e as vestes de Arão. Os irmãos sabem, quem estuda a palavra de Deus, que o óleo era usado para várias coisas na nação de Israel e até hoje. É usado no alimento, é usado para especiarias, cosmético, perfumado muitas vezes, e usado em enfermidades, para cura, e usados para ungir sacerdotes, profetas, unções específicas, consagração. Então, quando o salmista diz que é bom demais viver em comunhão, é agradável, ele fala que é como o óleo derramado na cabeça de Arão e que escorre sobre todo o seu corpo. Ou seja, quando nós decidimos amar, Deus derrama uma unção específica sobre a nossa vida e sobre aquele ambiente. A unção de Deus, há uma graça de Deus, há uma capacitação de Deus sobre a nossa vida. E há um perfume realmente, espiritualmente falando, há algo agradável. Essa unção que o Arão recebeu sobre a cabeça escorre. A Bíblia fala em Eclesiastes: sejam sempre alvas as suas vestes, e não falte jamais o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo, amado, é o óleo do amor de Deus, é o óleo do fruto do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso de Deus, nós precisamos ter um coração perdoador, aberto para amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, como Efésios diz: como Jesus nos amou, nos perdoou, nós precisamos fazer isso. Em terceiro lugar, o ambiente de comunhão também é um ambiente de restauração. O segundo exemplo dado no texto, no versículo 3 de Salmo 133, diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Quando nós vivemos em comunhão, quando nós vivemos em unidade, superando os nossos arranhões, nossos momentos que a gente se desgasta, mas superando em amor, por amor. A figura que Davi usa é do Monte Hermon, um monte ali próximo na território de Israel, que geralmente esses montes muito altos, nessas regiões, tem gelo, e nos tempos onde começa mudanças climáticas, esse vento que passa sobre esses altos montes traz um orvalho que vai descer para os lugares mais baixos, e justamente os montes ao redor de Sião. Existe o Monte Sião em Jerusalém e os montes ao redor. O texto diz que a comunhão é como esse orvalho que vem do Hermon. E lembre os irmãos que as terras de Israel geralmente são secas, é um lugar extremamente seco, desértico, e o texto está dizendo que a comunhão faz esse milagre, como o Hermon faz com as terras secas de Israel. Quando nós decidimos praticar a comunhão, Deus restaura lugares áridos da nossa vida, Deus restaura lugares secos da nossa vida, traz restauração, traz vida, rega a nossa vida. Amado, comunhão traz uma ministração, ministra da parte de Deus na nossa vida. Deus, Ele realmente restaura um ambiente regado pelo orvalho da presença de Deus. E em quarto e último lugar, a comunhão traz a bênção de Deus. O texto termina dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A Bíblia diz, e nós sabemos que Deus, Ele é abençoador, Ele abençoa todos, até quem não crê nele. A chuva, sol, Ele abençoa todos.
mas há bênçãos específicas para os que obedecem. Há bênção específica para cada princípio obedecido. E o texto diz que quando nós decidimos viver em comunhão, amando, perdoando, suportando uns aos outros em amor, Deus vai determinar uma bênção específica. O ambiente realmente começa a manifestar milagres de Deus, sinais de Deus. E é por isso que Jesus fala que nós seremos conhecidos como seus discípulos, não é pela nossa teologia, nem pelo nosso tempo de vida cristã, não é pela nossa sabedoria, não é pelos dons. Jesus diz, nisso vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Jesus fala também que quando nós amamos uns aos outros, isso também vai cobrir multidão de pecados, né? O amor, ele traz essa graça de Deus, e o amor é a essência de Deus na vida dos discípulos. A minha oração é que esse salmo se torne para nós um encorajamento, torne-se para nós uma verdade, uma realidade, que nós podemos, e não só podemos, nós devemos viver como filhos amados de Deus. E se a gente realmente se humilhar e abrir o coração para que sejamos cheios do Espírito Santo, nos esvaziemos do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, do nosso narcisismo, se nós nos esvaziarmos diante disso, diante do altar de Deus, certamente o Espírito Santo vai nos encher e Ele vai nos fazer viver em comunhão. É natural, para quem está em Cristo, quem é ramo frutífero, ele vai amar, ele vai permanecer no seu amor, como João 15, permanecer na sua palavra. Vamos orar? Pai, te louvo, te agradeço, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou sendo nós inimigos. Pai, eu te agradeço porque em Ti há copiosa redenção. O Senhor nos reconciliou, Pai, pelo sangue de Jesus, sem mérito nosso. Foi a graça do Senhor que nos perdoou e nos perdoa. O Senhor é o justo e o justificador de todos que creem em Jesus. Por isso, Pai, eu oro nessa manhã, que essa palavra nos estimule, encoraje, nos liberte. Pai, eu oro para que essa palavra remova fortalezas da nossa mente, que nos tornam tantas vezes, ó Deus, pessoas cheias de reservas, de amarguras, de raízes de amargura que nos separam da graça de Deus. Eu oro, Pai, para que onde nós estivermos, cada um de nós que está ouvindo essa palavra, sejamos semeadores de comunhão, de unidade, de amor, sejamos pacificadores, sejamos construtores no reino de Deus, edificadores de comunhão, de pontes, e não destruidores. Por isso toca os nossos lábios, o nosso coração, os nossos olhos, para que nós possamos nos relacionar em amor, amando os nossos amigos, amando a nossa família, porque quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e nega a sua fé, amando a cidade, a nação onde nós estamos, amando os nossos inimigos e os abençoando, porque assim é, quem está em Cristo Jesus, desta forma estará sendo guiado pelo Senhor. Guia-nos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, a praticar o amor e a comunhão em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.